PCP é sempre um elemento que a gente julga capaz de promover aí vantagem competitiva para as organizações, mas a gente também entende que muitas vezes os processos de PCP ainda não são plenamente entendidos pelas organizações, né? E que acaba aí havendo, então, uma oportunidade, uma lacuna para desenvolvimento, E nesse sentido, então, aí, com satisfação que a gente convidou o João Cadorim aí para conversar com a gente. O João é um especialista da área de PCP, então ele é gerente de contas da Lean Scheduling Brasil e vem compartilhar com nós aí, trocar experiência, né, João, sobre o assunto. Aproveito para reforçar, então, com a participação de vocês aí, já prepararem as perguntas na sequência, né? Porque a história aqui é, na verdade, um debate, né? Uma verdadeira troca de experiência. Então, preparem aí as perguntas, certo? Para que a gente, na sequência, consiga aí conversar e promover aí uma oportunidade, não só a oportunidade, mas realmente promover conhecimento para o grupo como um todo. Então, de partida, já agradeço ao João, já agradeço a Lean Scheduling Brasil pela participação. João, tu que te conhece melhor, eu deixo para ti a tua própria apresentação. Valeu, cara, obrigado aí. Certo, legal. Obrigado, Macalester. Vou então começar aqui o meu compartilhamento de tela. Macalester, pode confirmar, por favor, se vocês já estão enxergando? Aí, João. Legal. Bom, pessoal, então, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a participação do pessoal que está aí, que acordou cedinho aí para trocar um pouco de informações conosco, trocar um pouco de aprendizado. O nome da nossa aula hoje, né, da nossa troca de conhecimento é Indústria 4.0 e o PCP. A ideia é apresentar para vocês um pouco dos sistemas APS que nós trabalhamos. Ainda coloquei ali Preactor APS, que é o nome da ferramenta que nós mais trabalhamos hoje. Apesar de hoje ela ter um outro nome, ela se chama OpCenter APS. Porém, essa mudança ocorreu há poucos meses atrás, acho que vai fazer mais ou menos um ano agora. Então, muita gente ainda conhece como Preactor. Tá? Passar rapidamente a nossa agenda aqui do nosso encontro, previsão de 45, 50 minutos de apresentação, e depois abrir um tempo para dúvidas e perguntas, ok? A ideia é iniciar apresentando um pouquinho quem somos nós, quem sou eu e quem é a Lean Scheduling Brasil, a LSB. Depois falar rapidamente de Indústria 4.0. A ideia não é se aprofundar muito no tema, primeiramente porque é um tema que existe muita informação na internet, quando a gente procura, quando a gente faz pesquisas relacionadas, tem diversas informações, porém é importante introduzir conceitualmente para que nós possamos entender e alinhar depois com o assunto de APS. Não tem como fugir também de falar um pouco de análise de mercado. Nós que trabalhamos com consultoria, praticamente nosso dia a dia é entrar em contatos com empresas todos os dias, e isso aconteceu e acontece, né, desde antes da pandemia, durante e após. Eu acho que é legal passar para vocês um pouco dessa nossa percepção de mercado. E aí introduzir de forma conceitual o que é o APS Preactor, né, o OpCenter APS, depois até para vocês conseguirem aprender e fixar melhor e terem um conhecimento melhor, fazer uma demonstração prática dos principais benefícios que nós temos ao utilizar uma ferramenta como essa, e por fim, os resultados e cases que nós temos em algumas indústrias para que vocês consigam enxergar isso também, quais são os ganhos reais, né, em aplicações reais que se pode atingir. Bom, primeiro, então, entrando então em quem somos nós da LSB, eu me chamo João Cadorim, eu sou engenheiro de produção formado pela Unicinos. Casualmente, eu até comecei a minha carreira acadêmica na Ubra. Eu estudava engenharia de plásticos, depois acabei migrando para um curso técnico em plásticos do IFSUL e acabei indo depois para a área da engenharia de produção ali na Unicinos, em São Leopoldo. A LSB é uma empresa de consultoria, tá? 100% focada em gestão da produção. Nós atuamos desde o início
da cadeia da gestão de produção, quando a gente está falando em previsão de vendas, em planejamento mestre de produção, passando pela programação fina da produção, e chegando até mesmo no apontamento de chão de fábrica. A nossa empresa tem experiência aí de mais de 10 anos de atuação em vários estados e várias regiões do Brasil, empresas dos mais diversos segmentos e portes. Separamos algumas para que vocês possam observar também. E trabalhamos sempre com busca pela excelência nos resultados, né? Desde a hora de fazer o primeiro contato, entender a necessidade do cliente, desenhar o projeto a 4 mãos, juntamente com o cliente, passando depois, após a implantação também de uma solução APS, para verificar se o cliente está conseguindo buscar, né? Se o parceiro está conseguindo buscar aqueles resultados projetados. A LSB fica em Palhoça, Santa Catarina. Lá fica todo o corpo técnico da nossa empresa. Todos os consultores ficam lá, e nós temos mais 2 unidades comerciais, uma em Cunhaporã, Santa Catarina, e outra em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na América do Sul, essa é a nossa presença, fica localizado em Palhoça. Porém, a LSB vem do grupo LSI, Lean Schedule International, que tem sede na Flórida, nos Estados Unidos, onde nós temos mais 3 escritórios. E temos também a unidade na Europa, que fica na Eslovênia. Então, existem experiências aí nos 3 continentes em implantação de APS. A nossa consultoria ela é muito baseada na nossa parceria com a Siemens. O Preactor APS, o Opcenter APS, é uma ferramenta que foi desenvolvida há 30 anos atrás pela Preactor International, na Inglaterra. Porém, em 2013, a Siemens comprou a ferramenta e de lá para cá, ela vem desenvolvendo, sofreu algumas alterações, sempre positivas, tentando se moldar à necessidade dos clientes. E hoje ele faz parte de um portfólio muito maior que a Siemens possui, de outras soluções de desenho, soluções de monitoramento de chão de fábrica, entre outras ferramentas. Nós somos Smart Expert, como vocês podem verificar aqui, somos uma das 2 únicas empresas de toda a América do Sul que são Smart Expert em implantação de APS. Da Siemens, nós trabalhamos somente com a solução Opcenter APS. Porém, nós temos parceria com mais 2 empresas. A Planera, que é uma empresa do Rio de Janeiro que trabalha com soluções S&OP, e a Troika, que é uma empresa que trabalha com uma solução para apontamento de chão de fábrica. Ou seja, uma solução bem completa para quando os operadores estiverem iniciando o setup, iniciando a sua operação de produção, finalizando sua operação de produção, pelo menos no seu setor da empresa. Essa informação chega de forma rápida, tanto para o APS como para o sistema ERP. Mais na frente a gente aborda esse assunto com mais clareza. Tá? Aqui um pouco da nossa expertise, então, algumas empresas que nós já implantamos o APS. Observem que tem aí empresa farmacêutica, plástico, metal mecânico, químico, alimentos, entre outros setores. Tá? Bom, introduzindo um pouco, então, a nossa indústria 4.0. Tá? Como eu havia comentado anteriormente, a ideia não é ficar falando aqui de história da primeira revolução industrial, como que aconteceu, também a segunda revolução industrial, lá por 1850, se não me engano, mais ou menos, terceira revolução industrial e a terceira revolução industrial em 1850 a terceira revolução industrial 1850 e a quarta revolução aqui próximo do final da Segunda Guerra Mundial nos anos 50 ali. Bom, apesar de eu não estar falando de cada uma delas, por que ainda assim eu coloquei aqui para vocês na apresentação, né? Existe uma característica muito grande que aconteceu entre todas essas revoluções, que eu acho legal colocar aqui para que a gente possa entender, que é justamente a mudança no comportamento de se produzir e de se consumir. E quando a gente muda a maneira de se produzir, muitas profissões acabam sendo extintas, né, acabam não sendo mais necessárias, e outras profissões que não existiam passam a surgir. E esse é um dos pontos mais interessantes, porque a quarta revolução industrial está nos trazendo muitas possibilidades que não existiam anteriormente. Uma pesquisa da Siemens informa que 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental de escolaridade, no futuro vão trabalhar em profissões
que ainda nem existem. A grande maioria dessas profissões vão ser voltadas à área de analítica mesmo, né, de análise de dados principalmente, mas em muitas profissões que ainda não existem. E a quarta revolução industrial, que nós chamamos da era marcada pela digitalização, é uma era muito marcada pela... Primeiro, esse conceito foi criado lá em 2012, já é um conceito que tem 9 anos, na Feira de Hannover, na Alemanha, né, pela necessidade que as pessoas estavam enxergando de ter uma conexão maior entre os consumidores e as empresas, né, uma conexão mais integrada entre todas essas partes. Né? E quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de muitas possibilidades. Né? Nós vamos entrar somente com um sistema APS, que é a nossa especialidade, e realmente é um tema que não existem muitas informações na internet, é algo que para o Brasil, apesar de não ser nova, a ferramenta APS chegou nos anos 2000 aqui no Brasil, porém não são muitas empresas que adotaram essa solução ainda. Então existe uma certa necessidade de material na internet, a gente encontra muito pouca informações sobre isso. Mas o importante de entender é isso, que a indústria 4.0 ela vem para trazer muito mais eficiência e redução de custos das empresas, e principalmente para vocês que são da área acadêmica, que estão para se formar e entrar no mercado de trabalho, encarar essas novas profissões. A gente pode dar 2 exemplos práticos aqui bem comuns. Se nós formos olhar o nosso dia a dia por exemplo, pega o nosso sistema de transporte coletivo, tá? Antigamente se trabalhava com um cobrador de ônibus e um motorista. Hoje em dia já se questiona a presença de um cobrador pela questão de se trabalhar muito com cartão eletrônico, né? O pessoal faz a sua recarga, não precisa pagar em dinheiro, e aí existe uma certa discussão sobre isso. Ou seja, a profissão de cobrador de ônibus está começando a cair em questionamento, muito em função da tecnologia que está sendo adotada. Porém, profissões como motorista de aplicativos, que nós temos aí, Uber 99 e entre outros, eram profissões que não existiam, e hoje em dia elas existem. No meio industrial, o mais comum no Brasil hoje são os analistas de PCP, e aí observe a palavra analista, deveria ser um cargo analítico. Na prática, muitas empresas, o analista de PCP, ele é um cara que faz uma programação manual, num Excel, em alguma ferramenta que não é muito apropriada, e eventualmente imprime em papel ainda, e acaba caminhando pela fábrica, entregando esses papéis para os operadores, analisando, pegando essa informação e digitando de volta no ERP, acaba fazendo um trabalho extremamente manual, onde podem, inclusive, acontecer erros de digitação, o pessoal que está apontando escrever errado e assim por diante. Isso é muito comum, principalmente nas pequenas empresas aqui ainda no Brasil. E a profissão do futuro para o PCP, que nós dizemos, imagina o tempo que esse profissional leva para fazer esse trabalho, se esse trabalho fosse totalmente digitalizado, tanto a programação da produção, como os apontamentos. O que ele faz em um dia, ele poderia fazer em 1 hora, e as outras 7 horas do dia dele, ele poderia dedicar para realmente ser um analista, né? Ou seja, gerar vários cenários de produção, analisar o que está acontecendo com a produção, se a produção foi aderente, se teve problemas, se está sendo coerente com a estratégia da empresa e assim por diante. Então é muito bom a gente ficar atento sobre esse surgimento das novas profissões. Ainda falando sobre indústria 4.0, no ano de 1955, a revista Fortune 500 fez uma lista das 500 maiores empresas do mundo. E 2015, 60 anos depois, somente 60 dessas empresas continuavam como as maiores empresas do mundo, ou seja, uma fatia de apenas 12%. E isso nos mostra que muitas empresas ficaram paradas no tempo e perderam espaço para outros. Então, indústrias que conseguem, não precisa ser somente de grande porte, mas se você tem 2 empresas de pequeno porte e uma dessas empresas, a empresa A, investe em tecnologia, ela com certeza vai ter uma vantagem competitiva perante esse concorrente. E com o passar do tempo, é muito provável que esse concorrente deixe de competir diretamente, porque a eficiência, a produção, a produtividade dessa empresa A que acabou investindo vai ser muito maior. Um bom exemplo de grandes fabricantes de celulares dos anos
anos 2000 principalmente, a principal fatia de mercado era da Nokia, com 30,6%, e observem as outras 4 empresas que seguiam nesse topo, né? Motorola, Ericsson, a própria Siemens e Alcatel. No cenário atual, nós temos aí Samsung, Apple e outras empresas que nem existiam, né? Empresas chinesas que não participavam dessa produção, Lenovo também, ou seja, mudou drasticamente as empresas que estão nessa liderança e também mudou drasticamente os aparelhos, né, de um aparelho celular para um aparelho smartphone. Dentro do nosso meio de trabalho, se nós observarmos nos anos 2000, essa era uma mesa de trabalho, e atualmente essa é uma mesa de trabalho, né? Ou seja, calculadora não se usa mais, ela foi digitalizada ou para um Excel ou para a calculadora do computador ou do celular. O cartão de trabalho também já não se imprime muito, você tem o LinkedIn como uma ferramenta de conexão profissional. E assim por diante, tá? A câmera fotográfica, a mesma coisa, se usa a câmera de celular, tudo digitalizado. Então observem que na nossa vida particular, muito das nossas utilidades foram digitalizadas. E na fábrica, que é onde vamos dizer, onde traz o dinheiro para as pessoas, para os donos das empresas, para os operadores, deveria seguir a mesma linha, né? Tudo deveria ser digitalizado para que você tenha muito mais facilidade, controle e assim por diante. Porém, isso é algo que aqui no Brasil ainda está caminhando um pouco devagar. Nos últimos anos tem evoluído bastante, mas o Brasil ainda é uma área que nós podemos dizer que ainda está na indústria 3.0, caminhando para a indústria 4.0. Até a gente pode enxergar alguns dados mais concretos sobre isso quando nós quando a gente faz essa análise de mercado, tá? Por exemplo, falando um pouquinho sobre a pandemia, tá? Aqui no Brasil, existia no final de 2019, né, o índice de confiança empresarial ele estava muito elevado, né, estava batendo recorde. Nós tivemos um primeiro ano de mudança de governo aqui no Brasil, depois de muitos anos trocou o governo, com outras ideias e tal. O primeiro ano foi um pouco engessado, não se sabia o que ia acontecer. O segundo ano a gente tinha uma expectativa bem maior. E, casualmente, aqui no Brasil, a pandemia começou em janeiro, final do ano de 2019, na China, depois foi chegando na Itália, na Europa, mas aqui no Brasil chegou em março e abril, né? E quando chegou, pouco se sabia sobre os reais impactos que isso traria sobre a nossa sociedade, e aí acabou gerando uma certa queda muito grande nesse índice de confiança empresarial, né? Bom, e aí com o passar do tempo foi se estabilizando, foi se entendendo um pouco mais a situação, e aí o índice começou a voltar. Depois ele caiu um pouco também, muito em função do que acabou acontecendo, né? Como nós tivemos uns 3 meses, 4 meses de pausa, digamos assim, e uma produção bem mais recuada, depois quando voltou com muita força, começou a faltar matéria-prima em vários segmentos, e aí o preço automaticamente começou a subir, e aí começaram a se enxergar um mercado um pouco mais uma incógnita, né? O que vai acontecer agora? Os preços estão subindo, vai mudar o comportamento do consumidor, e aí ficou mais ou menos nessa situação, é o que a gente tem observado muito nos últimos meses. Observem que a variação mensal também dos serviços, do varejo e da indústria acompanharam uma curva muito parecida, né? No mês de abril, uma queda muito brusca, e depois, com o passar do tempo, foi subindo, foi evoluindo a produção, tanto dos serviços, como o consumo no varejo e a produção industrial. Tá? E aí, a indústria 4.0 no Brasil, que nós estávamos comentando, né? Nós temos um número muito pequeno de indústrias que nós podemos dizer que estão inseridas, tá? Mas 54% das empresas no Brasil que tinham entre 1 e 3 tecnologias digitais conseguiram no ano de 2020, no ano da pandemia, ou se manter, o lucro da empresa se manter igual, estável, ou superior ao ano de 2009, mesmo com toda a crise. Tá? Isso foi uma diferença bem grande comparada às empresas que não tinham nenhuma solução digital
na sua indústria. Mesmo assim, o Brasil ocupa hoje a 62ª posição no índice global de inovação, ou seja, nós somos um país ainda atrasado nesse aspecto, como nós havíamos comentado anteriormente. Uma pesquisa da CNI aponta que 32% dos empresários, dos donos de empresa do Brasil, ou seja, 1/3, né, um número muito elevado, não sabem nem o que é a indústria 4.0. Tá? Pouco pesquisaram sobre o assunto, praticamente não tem nenhum conhecimento. 23% não se sente muito preparado, né, nem um pouco preparado, sabe o que é, mas acredita que ainda não é o momento de investir em tecnologia na sua fábrica. E somente 5% se sente muito preparado para os desafios, estão visando investimento em tecnologia, né, e enxergam os benefícios que isso pode trazer. Estima-se que no Brasil poderia se ter uma economia de 73 bilhões de reais por ano na indústria, caso as empresas adotassem o uso de tecnologia. E aí, claro, não falamos somente de APS, né, falamos de outras tecnologias também. Tá? E entrando então um pouquinho na questão do APS, que é a ferramenta que nós trabalhamos. Como eu havia informado, o Preactor ele já tem o AppCenter APS em torno de 30 anos. Desde 2013 ele faz parte do portfólio da Siemens. Existem mais de 400 empresas que distribuem a ferramenta no mundo como um todo. Tá? O Preactor já está presente em 88 países e traduzido em 30 línguas, inclusive no português. Hoje são mais de 10 mil licenças ativas no mundo, o que garante a liderança absoluta tanto no Brasil como no mundo, no mercado de APS em base instalada. Tá? Para vocês terem uma ideia da flexibilidade da ferramenta, quais são as empresas, os segmentos que usam, observem que o segmento líder é o setor de metal mecânico, 14%, depois o setor de produção de máquinas e equipamentos, 11%, seguido por plástico, eletrônicos, papel, químico, alimentos, farmacêutico, logística, têxtil. Aí existe observem que a diferença é muito pequena depois entre os segmentos, ou seja, é uma ferramenta muito flexível, particularmente nós da LSB trabalhamos com vários segmentos também, ou seja, ela foi sempre moldada ao longo do tempo para encarar as dificuldades que todas essas empresas possuem no que se fala de gestão da produção e principalmente programação fina da produção. Tá? Para a gente entender, então, um pouco a nossa abordagem e até não confundir, porque eventualmente o pessoal acaba confundindo um pouco as soluções, né, os sistemas. As empresas elas trabalham, na sua grande maioria, né, com forecast, com uma previsão de vendas, e com a sua carteira firme de pedidos. E posterior a isso, o pessoal faz o seu planejamento APS, né, o seu planejamento mestre de produção, que ele é muito focado no que nós vamos produzir, né, quando, quanto e onde vai ser feita essa produção. Depois disso, existem os sistemas ERPs, e a isso nós vemos que boa parte das indústrias já estão inseridas, pelo menos no seu sistema ERP, que é onde vai ser gerado as ordens de produção. E aí nós temos mais duas vertentes. Existe a parte de programação fina da produção, que é justamente o foco da nossa demonstração hoje, que está relacionado em quando alocar as ordens, em quais operações, em qual sequência e em qual recurso. Uma visão muito mais de curto prazo do que um planejamento mestre de produção, que nós estamos falando em meses, semestres e anos. É importante não confundir a programação APS com os sistemas de MES, que são aqueles sistemas que nós temos hardwares espalhados, na grande maioria das vezes, pela fábrica, que fazem a coleta em tempo real da nossa produção. Quantas peças por minuto, quilos por hora, metros por segundo, nós estamos produzindo dentro da nossa fábrica. Tá? Então, o sistema de MES ele é um sistema que ele vai sempre enxergar o passado. Né? Bom, a minha máquina X aqui produziu tanto no última semana, no último dia, no último turno, no último mês, vai estar sempre olhando para o passado. A programação APS olha o dia de hoje para frente, ou seja, enxerga toda a nossa programação para o futuro. E o sistema de MES é que faz esse check, né? Se aquilo que nós programamos realmente foi produzido. Então, mais uma vez lembrando, hoje vamos falar sobre programação APS. Tá? Para entender um pouquinho a necessidade de um APS, imaginem a vida de um analista de PCP hoje, tá? De um programador de fábrica. Imagina que ele possua 3 ordens de produção para programar na sua fábrica e ele tem apenas uma máquina. Tá?
de quantas maneiras diferentes ele poderia sequenciar essas 3 ordens em uma máquina na sua fábrica. Ele poderia começar pela ordem A, depois a B, depois a C, poderia começar pela A, pela C e pela B, e assim por diante. Ou seja, são 6 maneiras diferentes de se sequenciar a sua fábrica nesse processo contínuo, ok? Bom, se nós dermos as mesmas 3 ordens de produção para esse mesmo analista, porém dermos 2 máquinas para ele utilizar, né, de quantas maneiras diferentes ele poderia fazer esse sequenciamento? Ele teria as mesmas possibilidades para cada uma das máquinas. Nós já estamos partindo para 36 possibilidades diferentes, certo? E quando a gente aumenta de 3 para 5 ordens e temos apenas 3 máquinas na nossa fábrica, vocês têm ideia da quantidade de combinações que nós podemos ter? Observe que esse aqui é um cenário bem irreal, né? As empresas, normalmente, por menor que sejam, possuem muito mais do que 5 ordens de produção num mês, numa semana, até mesmo num dia, e muito mais do que 3 máquinas, né? As pequenas, médias e grandes, principalmente as grandes empresas. Mas nesse cenário hipotético de 5 ordens e 3 recursos, nós estamos falando de um cálculo de análise combinatória simples, 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial, que nos dá 1.728.000 possibilidades de sequenciamento diferente. Imaginem um analista de PCP calculando 1.728.000 possibilidades diferentes de sequenciamento na fábrica. Quanto tempo ele levaria para enxergar todos esses cenários e chegar à conclusão de qual que é o melhor cenário para a fábrica dele, né? Talvez ele fosse levar meses para calcular isso, e aí já não seria mais uma programação válida, porque já teria passado tudo, né? Ou seja, o sequenciamento é um processo muito complexo. Um outro bom exemplo prático é o seguinte: imagina uma fábrica que tenha 3 recursos, 3 máquinas diferentes, tá? Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os recursos estão disponíveis, não tem nenhuma máquina quebrada, nenhuma falta de operador, nem nenhum tipo de problema. E eu tenho 3 produtos, eu só tenho 3 produtos diferentes no meu portfólio, um produto A, um produto B e um produto C. Esses mesmos produtos passam pelas mesmas máquinas. O produto A passa pela máquina 1, depois a 2, depois a 3, assim como o produto B, que passa pela mesma máquina 1, 2 e 3 e assim por diante. Porém, eles têm tempos de processos diferentes. A minha atividade A, o meu produto A, ele leva 3 dias na primeira máquina. Já o produto B leva 1 dia e o produto C leva também 1 dia. Porém, a minha segunda atividade no segundo recurso leva 2 dias na atividade A, 1 dia na B e 2 na C. Ou seja, são tempos de processos diferentes nas mesmas máquinas. Pergunta que se faz: quantos dias nós levaríamos para entregar uma unidade de cada produto? O meu comercial me liga e diz: João, eu vendi um produto A, um produto B e um produto C. Em quantos dias tu me entrega esses 3 produtos? Bom, se nós começarmos produzindo o produto A, depois o produto B, depois o produto C, partindo do princípio que foi a ordem de chegada na minha fábrica, né, como que ficaria esse cenário? Eu levaria 3 dias no meu primeiro recurso, com o produto A, 2 dias no segundo, 1 dia no terceiro. Levaria 1 dia com o produto B em cada uma das máquinas, dos recursos, e o produto C levaria os seus tempos também já pré-definidos, ou seja, eu preciso de 11 dias para entregar para o meu comercial esses 3 produtos. Tá? Agora, num segundo cenário, exatamente os mesmos produtos, mesmas máquinas, mesmos tempos, se nós invertêssemos, colocássemos o produto C na frente e o produto A por último, como que ficaria o nosso cenário? Cada um com seus mesmos tempos de processo, produto C, seguido pelo produto B, seguido pelo produto A. Observe que nós levamos 8 dias para entregar todos os pedidos, ou seja, uma redução de 3 dias no meu tempo total de produção de 3 produtos. Agora imagine uma fábrica que tem 20, 30, 100, 200 máquinas e milhares de ordens de produção. Quantas possibilidades de ganhos nós temos por estar tomando decisões equivocadas ou decisões melhores, podendo enxergar esses cenários de forma mais rápida e mais real, né? Ainda observem que aqui nós estamos falando de máquina e tempo. Nós não estamos falando das outras variáveis que englobam esse problema. Por exemplo, quando a gente fala em capacidade, você tem máquinas, equipamentos, equipes de trabalhos, hora extra, turno de trabalho. Às vezes você faz uma terceirização dos seus produtos ou de parte dos seus produtos. Você está falando de capacidade de armazenagem.
Restrições, eventualmente você tem manutenção, rejeições, setups, gargalos de produção, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de programar. Nós temos pedidos de cliente, nós temos pedidos urgentes de outros clientes, eu tenho ordens que são para abastecer o meu estoque, porque eu sei que a saída é rápida, eu tenho prazo para atender os meus clientes, eu tenho que cumprir esses prazos, nós temos, às vezes, pedidos que chegam depois, porém dão mais lucro para a nossa empresa e podem ter prioridade. Eventualmente eu pago multa por atrasar pedido para os meus clientes, e assim por diante, níveis de estoques elevados, entre outros. Tá? Observem que aquele Excel que nós fizemos anteriormente, ele é muito mais complexo do que aquele cálculo simples que nós já mostramos que tem ganhos. Né? E você levar em consideração todos esses problemas e muitos outros, sem uma ferramenta adequada, é extremamente difícil, oneroso, e a possibilidade de errar é muito grande. Né? Então, por isso que nós usamos o APS, que é uma ferramenta que faz a nossa programação da produção, levando em consideração todas essas problemáticas, né, essas variáveis. Para isso, nós vamos fazer, então, uma demonstração prática, para que vocês consigam entender como que funciona a solução. Tá? Primeiro, nós vamos fazer uma visão geral, para vocês entenderem como que funciona a função básica do APS. Depois, vamos relacionar a matéria-prima com o APS, as restrições secundárias que nós já vimos comentados agora e alguns gráficos de produção, indicadores. O conceito de setup, que também deve ser levado em consideração. A comparação de cenários sobre aqueles 1.728.000 cenários. Né? A gente vai poder comparar alguns deles e depois abordar os imprevistos de produção que a gente sabe que acabam acontecendo. Né? Então, fazendo uma visão geral sobre a ferramenta. Eu vou trocar aqui a minha tela para que vocês possam enxergar. Essa aqui é a tela principal do sistema PS, ou seja, ele trabalha com o conceito de gráfico de Gantt. Tá? Nós temos aqui, num eixo vertical, os nossos recursos, ou seja, as nossas máquinas. E aqui no eixo horizontal, nós temos uma linha do tempo, dia 11, 13, 15 de janeiro do ano 2000, para fins de demonstração. Tá? No miolo do nosso gráfico, nós temos duas situações. A situação achurada, que me indica indisponibilidade de produção, por exemplo, horário de almoço, janta, domingo, feriado. Nesse nosso caso, da meia-noite às 6 da manhã, é possível observar que os nossos recursos não operam. É um turno de trabalho que eu não opero. E eu tenho os espaços vazios que me indicam a capacidade de produção, que é onde a gente consegue realmente produzir. Tá? Nesse outro eixo vertical à nossa esquerda, nós temos as ordens de produção com as suas respectivas operações. Ou seja, a operação número 2, ela aparece 3 vezes aqui, a ordem de produção, porque ela precisa passar por 3 máquinas diferentes, 3 recursos diferentes, até ficar pronto. Por exemplo, extrusar um filme, imprimir o filme, cortar o filme, injetar uma peça, injetar uma segunda peça, montar essas peças, cortar, dobrar e usinar, e assim por diante, depende muito do segmento da empresa. Tá? Essas ordens, elas surgem aqui pela integração do APS com o sistema ERP da empresa. Quando o pessoal gera as ordens de produção, a gente faz essa integração, essa busca dessa necessidade e coloca todas as ordens de produção à disposição do programador de PCP. Tá? E como que é feita a programação? Basicamente, a gente pode clicar ali na operação e coloca ela dentro da nossa fábrica. Observe que o sistema permite que eu coloque no meu primeiro e no meu segundo recurso essa operação, porém ele não permite que eu coloque nas outras máquinas. Por que isso? Porque ele já busca a informação do ERP, o roteiro de fabricação, a estrutura de produto, e ele enxerga que eu não consigo, por exemplo, extrusar um filme em uma impressora, eu só consigo extrusar o filme em uma máquina extrusora. O mesmo poderia acontecer em outros segmentos. Talvez, eu até, vamos supor, por exemplo, injetoras. Eu tenho muitas injetoras na minha fábrica, mas eu tenho injetoras maiores e injetoras menores. De repente, essa operação só pode ser feita na injetora A ou na injetora B. Na C, na D e na E, e assim por diante, não dá, porque o molde não cabe naquela máquina e assim por diante. Então, ele nunca vai colocar uma programação que não seja factível e fidedigna à nossa realidade. Tá?
Eu vou escolher aqui a primeira máquina só para demonstração. Posteriormente, nós temos aqui a segunda operação e a terceira e última operação. Tá? A gente consegue observar aqui o nosso caminho da nossa ordem de produção, ou seja, comecei a produzir no dia 10, virou à noite, terminei de produzir no dia 11, tive um estoque em processo, o material ficou em algum canto na minha fábrica, virou à noite, fizemos a segunda operação, a terceira e última operação, e aí aqui eu tenho uma aba chamada demanda, que está relacionada com a data de entrega do pedido. Tá? Aqui a gente consegue enxergar que no final do dia 19 é a data desse pedido. Claro que a gente consegue entrar num nível maior de detalhe, enxergar aqui a data certinha. Tá? E a gente observa que está entregando o pedido com muita antecedência, né? Aqui no dia 15. Inclusive, na última linha é possível observar que o fim da operação é dia 14 às 10h40 da noite. Tá? Bom, eu vou desprogramar aqui. Fiz uma programação manual apenas para introduzir o conceito. Na prática, por mais interativa que seja essa programação manual, eventualmente vão existir dezenas, centenas, milhares de ordens. E não seria muito produtivo o analista fazer essa programação de forma manual. E a solução APS, ela trabalha com heurísticas que fazem esse sequenciamento de forma automatizada para nós. Tá? Por exemplo, eu poderia pedir para ele fazer um sequenciamento visando a data de entrega. Entregar primeiro, colocar nas máquinas primeiro aqueles pedidos que eu tenho um prazo menor para entregar e depois aqueles que eu tenho um prazo maior. Tá? Quando a gente dá o comando, ele começa a alocar as ordens de produção. Tá? Demorou em torno de 5, 10 segundos, justamente porque eu habilitei uma opção mais didática chamada animar sequenciamento. Tá? Mas quando eu retiro ela e peço para fazer exatamente o mesmo sequenciamento, é 1 segundo o tempo que vai levar para sequenciar a nossa fábrica. Tá? É possível tirar um relatório de estatísticas, meu nível de serviço, quantas ordens entregues no prazo, quantas atrasadas, qual é o meu tempo de setup, quantos dias eu vou levar para entregar esse cenário todo, e assim por diante. Tá? Essa é a visão geral da nossa fábrica. Tá? Eu vou voltar aqui e só afirmando, né? Nós aprendemos aqui o que é o gráfico de Gantt, a questão de trabalhar com as heurísticas, a possibilidade de fazer programações da produção e se trabalhar com estatísticas. Tá? Nesse caso, trabalhamos apenas com uma heurística, que foi a heurística de data de entrega. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de matéria-prima dentro do APS. Tá? Um ponto antes de passar pela matéria-prima, só para que vocês entendam, nós temos aqui as ordens de produção, eu consigo ver a relação entre elas, né? E algumas ordens de produção possuem uma barra vermelha em cima, que significa atraso, ou seja, nós estamos no dia 10 e eu já enxergo que lá no dia 23, 24, eu vou atrasar algumas ordens de produção. Tá? Isso é muito mais interessante avisar com 2 semanas de antecedência o nosso cliente do atraso do que você chegar no dia e atrasar. Né? Mas, claro, a gente pode ainda fazer outros cenários para conseguir minimizar esses atrasos. Aqui é só para entendimento mesmo de vocês. Falando sobre matéria-prima, observem 2 situações. Primeira delas, a ordem de produção 19 precisa trabalhar no meu recurso 1002, que realmente estava ocupado o tempo inteiro, poderíamos dizer que é um gargalo de produção. Tá? Porém, eu tinha um espaço de máquina aqui. E eu não ocupei esse espaço de máquina com a minha operação. Por que isso? Observem que a ordem de produção número 19, ela tem um pontilhado que correlaciona ela com esse símbolo aqui na nossa aba de fornecimento, que está relacionada com a ordem de chegada de uma matéria-prima. Tá? Ou seja, o APS ele leva em consideração tudo que você tem em estoque de matéria-prima e também o que você tem de ordem de compra programada. Nesse caso, essa ordem de produção vai usar um material que vai chegar aqui somente no dia 23. Então, por isso, ele não colocou essa ordem para ser produzida antes, porque vai chegar na fábrica e o operador não vai conseguir produzir. Né? Talvez, se essa matéria-prima chegasse até antes aqui do dia 21, eu poderia pedir para o meu setor comercial, o meu setor de compras, antecipar em 2 dias, se o fornecedor consegue, né, a ordem de compra, aqui o nosso pedido, para que eu consiga ganhar tempo de fábrica. Assim como em alguns casos, por exemplo, a ordem 15 usa uma matéria-prima que chega aqui no dia 14. De repente, essa matéria-prima do dia 14 poderia chegar no dia 19, que é quando eu realmente vou produzir. Ou seja, você consegue
equalizar melhor a compra da tua matéria-prima, e com isso você ganha muito mais fluxo de caixa, né, para o pessoal. Normalmente o pessoal, o diretor financeiro que acompanha as reuniões, é a parte que muito interessa a eles, né? Mas aqui a gente teria ainda essa outra questão. De repente, em vez do dia 23, o ideal seria que essa matéria-prima chegasse no dia 12, e eu ia priorizar essa ordem, porque daqui a pouco é de um cliente muito importante, ou uma ordem muito lucrativa, e assim por diante. É possível fazer sequenciamentos ignorando a matéria-prima, ou seja, eu parto do princípio que eu tenho matéria-prima à disposição de todos os meus pedidos, matéria-prima infinita, e com isso eu faço um novo sequenciamento onde eu poderia mostrar o melhor cenário para o meu time de compras, ou seja, seria melhor que essas ordens que estão chegando antes cheguem depois, e eu reduzo o meu estoque de matéria-prima, e esses materiais que estão chegando muito depois cheguem antes para que eu possa ganhar tempo de fábrica, né? Então essa é uma situação muito interessante. A ordem 19 ainda não foi totalmente programada. Eu programei apenas 2 operações dela, e as outras 2 operações sequentes não foram programadas. E a gente enxerga isso justamente porque a terceira operação precisa de uma matéria-prima, que eu chamo ela no meu sistema pelo código de FL001, e eu não tenho 100 unidades, 100 quilos, 100 toneladas desse material. Se eu não tenho esse material nem em estoque e nem uma ordem programada, consequentemente, não faz sentido eu programar essa operação. Então, é muito importante salientar que, além de enxergar as operações das ordens de produção, enxergar os seus recursos, é levar em consideração também a matéria-prima. Tá? Falando um pouco sobre restrições secundárias e gráficos. O que são restrições secundárias? Observem algumas situações. Vamos levar em consideração agora, vamos levar o recurso 2001. Tá? Ele tem alguns momentos que ele trabalha e alguns momentos em que ele fica ocioso. Momentos esses que nós poderíamos, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva já programada para o equipamento. Se eu já sei que eu não vou utilizar ele, bom momento para fazer uma manutenção. Né? Mas vamos partir do princípio que as minhas máquinas estão com as manutenções em dia. Então, por exemplo, a ordem número 18. A ordem 18 foi produzida, sua primeira operação aqui no dia 15. Fiquei com estoque em processo na minha fábrica até começar no dia 19 a operação seguinte. Tá? Observe que realmente a máquina estava ocupada nesse período, nesses dias, porém aqui a máquina estava livre. Por que ele não aproveitou esse momento e colocou a ordem para ser produzida antes, sendo que eu tenho máquina à disposição? Quando a gente faz isso de forma manual, e o operador pode fazer isso, ele é soberano sobre o sistema, ele nos dá um aviso que, olha, máquina realmente está à disposição, porém uma ferramenta, um molde, um dispositivo, um cilindro, não vai estar à disposição, vai estar sendo usado em outra máquina naquele momento. Não vai ter ele à disposição. Você quer programar mesmo assim? Vai dar problema, né? Eu vou dizer que sim, que eu não quero voltar, deixei minha ordem aqui. E aí vocês conseguem observar de forma mais interativa. Eu vou abrir aqui um dos gráficos. Justamente essa situação. Ó. Observem que essa ferramenta eu tenho 2 ao longo do meu tempo e eu utilizo. Naquele momento eu deveria ter 4 na ordem 18 e eu não tenho 4. Pergunta que se faz: e se eu tivesse essas 2 ferramentas antes, será que eu conseguiria ocupar melhor esses espaços vazios da minha fábrica? Por exemplo, aqui nós estamos falando de ferramenta. Observe que agora eu alterei para operador. Eu posso falar de operador. Operador também é uma restrição. Pode ser uma restrição secundária. Né? Se eu não tiver operador para aquela máquina, talvez ela não consiga trabalhar. E se nós tivéssemos essa ferramenta, o que aconteceria? Bom, é possível desprogramar. E aí agora eu vou habilitar uma opção em que eu parto do princípio que eu tenho essa ferramenta e sequencio novamente. E aí eu enxergo que se eu tivesse 4 dessa ferramenta, e até 6 em algum momento eu utilizaria. Ou seja, eu consigo comparar ganhos de 28 ordens no prazo, que era o cenário anterior, eu vou para 33. De 16 dias e algumas horas, eu levo 14 dias e 17 horas para entregar esses pedidos. Ganhei 1 dia e meio de produção. Pergunta muito importante para se fazer. Quanto que a minha empresa fatura por dia? Ela fatura 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil. Quanto que custam 4 dessas ferramentas? Custam 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Vale a pena fazer esse investimento ou não vale a pena fazer esse investimento? Quando que ele se paga esse investimento? Assim como nós falamos de ferramentas, nós poderíamos estar falando de adicionar uma máquina,
retirar uma máquina, adicionar um turno de trabalho, retirar um turno de trabalho, fazer hora extra. Daqui a pouco eu posso fazer hora extra nos meus primeiros recursos, que são recursos gargalos. Eu vou produzir muito e 15, 20 dias depois, quando todos esses produtos chegarem em uma outra operação, aquela minha operação não vai ter capacidade para absorver toda essa demanda produzida. E aí eu vou ter um outro gargalo, ou seja, o meu investimento em hora extra acabou não surtindo efeito. Meus funcionários ficaram insatisfeitos por trabalhar até mais tarde e eu gastei em vão pagando essas horas extras, ou seja, eu fiz um investimento impreciso. Então é legal que a gente consegue fazer simulações com situações que não são a realidade da nossa fábrica. Tá? O legal é que o operador vem aqui e salva. Eu vou chamar isso aqui de cenário de restrições ilimitadas. Tá salvando. E a gente volta para o nosso PowerPoint. Tá? Entendendo um pouco já sobre restrições secundárias, ver que as programações são viáveis, são factíveis, levam em consideração as variáveis e que nós podemos fazer investimentos mais precisos, eu acho importante introduzir também o conceito de setup. Tá? E aí vocês observem o seguinte, neste caso específico, nós temos na parte superior das barrinhas OP com o número, OP 006, 002, 5, que está relacionado à ordem de produção mesmo. Isso é uma opção, tá? Nós colocamos essa opção para visualização. Se você quiser escrever ali o nome do cliente, o nome do produto, o que está sendo produzido, você pode colocar qualquer informação que seja importante na hora de programar, tá? Nesse caso, nós estamos deixando a ordem de produção. E nós temos mais duas características nas barrinhas. A primeira delas, a numeração inferior. 1000, 2000, 1500. O que significa isso? Isso significa uma característica do meu produto. Pode usar o molde 1000, o molde 1500. Eu posso estar falando de largura, comprimento, peso e assim por diante, tá? Bom, a parte superior das barrinhas está relacionada à cor, pigmento. Todos os produtos que possuem essa cor verde mais escura estão relacionadas a um uso de pigmento, de uma cor. Vai numa cabine de pintura e vai usar a mesma cor, por exemplo. E assim por diante. Você pode colocar a característica que você quiser dentro do gráfico, tá? E aí observem que operações que são iguais, como a 16 e a 1, não possuem troca de cor, é o mesmo produto, eu não tenho a barrinha preta, ou seja, eu não tenho setup. A barrinha preta é meu tempo de setup. Quando eu troco cor, tamanho, molde, qualquer outra característica, eu tenho tempos de setups que são variáveis. Ou seja, se eu troco cor, por exemplo, eu tenho um setup maior. Se eu troco tamanho, largura, enfim, eu tenho um setup menor. Tá? E com isso, surgem duas possibilidades. A primeira delas, visualmente e manualmente, nós unirmos as ordens que são iguais e ganharmos setup, ganharmos tempo de máquina, ou desprogramar e gerar uma nova programação com a heurística de setup. Ou seja, eu, em vez de programar visando data de entrega, eu posso programar visando reduzir setup da minha fábrica. E ele sempre nos pergunta qual é esse horizonte de tempo, né? Porque, por exemplo, estou produzindo um produto azul hoje e segunda-feira eu tenho que entregar um produto vermelho. Eu poderia parar minha máquina, fazer um setup, começar um produto vermelho e entregar para o meu cliente segunda-feira. Porém, na terça-feira eu tenho que entregar um outro produto azul. Eu poderia continuar fazendo esse azul hoje, botar o azul de terça, só que aí eu vou atrasar o pedido que ia ser segunda vermelho, eu não atraso. Ou seja, eu ganho setup, eu ganho tempo de fábrica, porém eu atraso um cliente. É um trade-off, né? Essa é a grande questão de um sistema PS. Ele trabalha com o conceito de capacidade finita. A nossa fábrica, todas as fábricas têm uma capacidade e ela precisa ser respeitada. Nesse caso, ele pergunta qual é o horizonte. Eu vou dizer 7 dias. Vou dizer que por uma semana eu gostaria de reduzir setup na minha fábrica. E aí ele começa a fazer uma união. Eu tenho já um tempo de setup menor. Em vez de 3 dias e algumas horas, agora eu tenho 2 dias e 11 horas. Tá? O operador vem aqui e salva. O programador, perdão. Não estou satisfeito, quero ver um outro cenário. Você desprograma e gera uma nova programação. Dessa vez, de 30 dias. Vamos enxergar o mês inteiro reduzindo o setup. Eu observo que eu tenho muito menos barrinha preta, né? Agora eu tenho 1 dia e 6 horas, ou seja, ganhamos 1 dia de produção de fábrica reduzindo o setup. Quanto que minha fábrica produz, fatura num dia?
minha fábrica fatura R$1 milhão por dia. Então tá, em um mês você conseguiu ganhar um dia de faturamento, R$1 milhão a mais de faturamento para sua fábrica. Ou seja, observa como existem possibilidades de ganhos muito grandes. Um projeto APS ele costuma se pagar de forma muito rápida, entre 4 e 6 meses, justamente por essa grande possibilidade de ganhos. Tá? E mais uma vez, o operador vem aqui, o programador vem aqui e salva. Tá? Feito isso, nós fizemos vários cenários. Nós fizemos um cenário visando data de entrega, fizemos um cenário partindo do princípio que nós tínhamos aquela ferramenta em excesso, depois nós fizemos 2 cenários reduzindo setups, em 7 dias e 30 dias. Qual desses cenários é o melhor para a minha fábrica? É possível gerar um relatório, chamado relatório de comparação de cenários, que nos mostra justamente essa comparação. Por exemplo, o cenário primeiro, que é o cenário original de data de entrega, o segundo cenário foi esse de restrições ilimitadas, o terceiro cenário foi esse de redução de setup, e o quarto cenário esse de redução de setup de 30 dias. Os outros cenários são cenários que já estavam salvos aqui nessa nossa modelagem. Tá? Dentro desses 4 cenários, observem que nós temos os indicadores de cada um deles. Volumes de produção, de setup, atraso, lead time, e assim por diante. Observe que quando eu priorizo a data de entrega dos nossos pedidos, eu tenho 92 horas de setup. Isso representa 5,6% do meu tempo total de produção, disponível de produção. E quando eu viso reduzir o setup, eu tenho só 2,2%, 34 horas. Tá? Ou seja, eu ganhei muito tempo de setup, tempo de fábrica. Porém, o meu atraso médio é de 2,8 dias em média o atraso dos meus pedidos para os meus clientes. E quando eu tenho a minha heurística de data de entrega, eu tenho 1,4 dias de atraso, ou seja, eu atraso menos. Em um cenário eu atraso menos, em outro eu tenho menos setup, menos aparas, mais capacidade de produção. Qual cenário é o melhor para a nossa fábrica? Depende do segmento da empresa, depende da estratégia da empresa, depende do momento da empresa, depende muito. O importante é que a empresa consegue enxergar e avaliar de forma bem clara o que cada cenário vai ou não trazer de benefícios e de problemas para a empresa. Tá? Então, essa parte de comparar os cenários é extremamente importante. Por isso que eu digo que o analista de PCP que trabalha com APS, ele não fica caminhando pela fábrica ou programando em Excel. Né? Ele faz os cenários muito rapidamente e depois ele faz uma análise crítica de cada cenário, escolhe os 3, 4 melhores, pode convocar um encontro, uma reunião com financeiro, comercial, produção, engenharia, e aí a empresa juntos decidirem qual que é o melhor cenário de produção. Né? E por fim, a questão de imprevistos de produção, que a gente sabe que acontece. Uma delas, por exemplo, a gente sabe que depois da programação ter sido enviada para a fábrica, e aí ela pode ser liberada por papel, se a empresa tiver sistemas de MES, pode ir direto para o sistema de MES. Existem várias maneiras de se liberar isso para a produção. Tá? A gente sabe que depois disso, às vezes o comercial vai lá e pergunta, olha, um cliente muito importante ligou, eu preciso entregar esse produto, né? Não tem como não entregar, e eu queria saber se é possível entregar. Tá? A gente consegue fazer uma consulta. Eu vou chamar esse cliente de cliente teste, nessa nossa empresa fictícia. Ele pediu um produto, o produto número 3, é o produto que ele sempre pede, 100 quilos, 100 toneladas, 100 unidades. Nós estamos no dia 10 e ele me deu uma semana de prazo, 8 dias. É possível entregar no dia 18? E a gente simula, olha, não é possível, eu consigo entregar no dia 21 às 11h45. Né? Já estou mostrando que vai estar atrasado. Mas o meu setor comercial pode dizer que é o principal cliente da empresa, que é necessário entregar, e preciso atravessar a fábrica para entregar. Bom, nesse caso a gente pode, sabendo disso, manualmente fazer essa substituição, e aí realmente agora ele vai ser entregue no prazo, ou até mesmo gerar uma nova programação, porém agora com essa ordem junto das outras, ou seja, ele entendeu que essa ordem é muito importante e colocou ela como prioridade. Tá? Porém, a gente sabe que quando algo que ia ser produzido no dia 20 foi produzido no dia 10, o que ia ser produzido no dia 10 teve que ser transferido para algum dia. Tá? E é interessante enxergar qual que é o impacto que isso realmente vai trazer para a minha fábrica. Ou seja, eu posso comparar o cenário que nós tínhamos, que era o cenário de redução de setup de 30 dias, versus esse cenário de consulta. E eu enxergo que para entregar essa ordem
relâmpago, que nós chamamos paraquedas no prazo, 3 ordens de produção, que são essas ordens que estão em vermelhos, a ordem 2, a 30 e a 32, são ordens que não iriam atrasar, porém serão fortemente impactadas e agora vão atrasar. Ou seja, eu preciso ligar para esses meus 3 clientes e negociar prazo com eles, porque se eu colocar essa prioridade atravessando a minha fábrica, esses 3 produtos sofrerão atrasos. Esses outros produtos que estão em branco também vão ser impactados, mas não de forma tão negativa. Ou seja, a ordem 5, por exemplo, era para o dia 19, eu entregaria dia 17, e agora eu entrego dia 18, ou seja, com um dia de antecedência. Então é legal a gente enxergar e poder passar isso para o comercial, né? Olha, se você quiser entregar, a gente até entrega, porém, outros pedidos vão ser atrasados, ou seja, capacidade finita, eu consigo enxergar a real capacidade da minha fábrica. E além disso, existem outras possibilidades. A gente sabe que, por exemplo, as máquinas quebram, os funcionários faltam, por exemplo. A nossa fábrica pode quebrar, a nossa máquina, do dia 10 por uma semana, por exemplo. Ela vai ficar uma semana quebrada, deu algum problema. Com base nisso, eu já sei que o equipamento não vai estar à minha disposição. Tudo foi empurrado lá para frente. E aí eu já não tenho mais uma programação fidedigna, né? Porque eu estou produzindo a minha primeira operação depois da segunda, ou seja, isso aqui é um cenário que não é real. Na prática, a gente consegue reparar a nossa programação com um clique e pronto. Agora eu já tenho o nosso novo cenário, sabendo que com essa máquina quebrada, eu vou ter todos esses atrasos e tudo isso vai ter que ser produzido agora depois, porque eu vou atrasar aqui no meu primeiro recurso. Tá? E, de novo, você também pode desprogramar, saber que essa máquina já está quebrada e programar de forma automática novamente. Né? Por que isso? Porque aquilo que foi empurrado para frente talvez possa ser produzido em outra máquina e tem uma prioridade maior. E aí, mais uma vez, o programador está aqui com o controle da fábrica em mãos, fazendo as suas programações. Tá? Então, a gente consegue enxergar esses imprevistos de produção também que acontecem no chão de fábrica, que a gente sabe que é nervoso. Por fim, alguns resultados e cases. A Furukawa, a empresa que fica em Pinhais, no Paraná, conseguiu reduzir os seus atrasos em 5 vezes. Evidente que o tempo gasto pelo PCP foi totalmente reduzido, né, fica muito mais dinâmico, e conseguiu aumentar o seu nível de serviço para 98%, ou seja, muitos ganhos. Farmacêutica Libs reduziu o seu lead time em 1/3, também conseguiu reduzir o setup global da fábrica em 10%, e isso representa um faturamento gigantesco, e teve um aumento de volume de serviço em 98%. Aqui é um projeto que se pagou em questão de dias. Né? Todas as fábricas da Libs trabalham com o nosso sistema PS. Tá? Empresa do segmento plástico reduziu 7% de aparas. Observa quanto que é o quilo do polietileno hoje em dia, como ele subiu, do plástico de forma geral. Quanto que você gasta em aparas, em tempo de máquina ligado, em energia elétrica, em operadores que estão parados durante um tempo de setup, e quanto isso representa financeiramente para uma empresa. Né? A Parnaplast também reduziu 32% do setup global da fábrica, ou seja, ganhou muito tempo de produção, reduziu 30% dos seus estoques e teve uma velocidade de reação e visibilidade da operação muito maior. Né? Daquelas 10 mil licenças que nós comentamos que existem hoje trabalhando com APS, nossos números médios de ganho são entre 50% e 90% de nível de serviço, 25% de produtividade, redução de 25% dos ciclos de produção e redução do estoque de material em 50%. Ou seja, números muito tangíveis e muito interessantes. Nós, da nossa empresa, por exemplo, 100% de quem começou a trabalhar conosco hoje, continua trabalhando conosco hoje. Né? Ou seja, a grosso modo, imagina se você tivesse que fazer cálculos manuais, você trabalha com papel e caneta, vem alguém te dá uma calculadora e você começa a trabalhar com uma calculadora. A diferença que é, né? não consegue te imaginar tirando a calculadora e voltando para o cálculo manual. Né? Ou seja, são ganhos muito grandes, muito expressivos. Eu deixo aberto agora para dúvidas, deixo aqui também o meu contato, o meu e-mail, o meu telefone celular, para também dúvidas que vão surgir depois, o pessoal que estiver assistindo depois também a aula gravada. Aqui é o QR Code que leva para o meu LinkedIn, se quiserem me adicionar lá, fazer conexão, para a gente trocar experiência, eu acho que vai ser bem legal. Eu passo a palavra agora para o Macaliston, abro para perguntas, inclusive até deixo uma observação. Se vocês quiserem e se sentirem à vontade, gostam de trabalhar com tecnologia, entendem de bancos de dados, gostariam de trabalhar com consultoria, a nossa empresa está sempre com vagas em aberto. Teve agora, depois desse ponto mais forte da pandemia,
as empresas começaram a notar que precisam investir em tecnologia, viram que a informação manual e na cabeça das pessoas, o home office, isso começou a atrapalhar muito. Então, a gente está tendo uma demanda muito grande e a gente está sempre contratando. Tá? Então, quem quiser um dia, quem sabe, trabalhar ou tirar dúvidas de como é trabalhar com consultoria de APS, fiquem à vontade aí para mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, conversar com a gente. Tá? Eu passo a palavra agora para o Macaliston, então. Muito obrigado, pessoal. Pô, João, obrigado aí, cara. Parabéns pela apresentação aí. Foi não só ilustrativo, como com certeza enriqueceu bastante aí os debates, né, sobre a questão de processos de planejamento e programação da produção. Mas como a gente está aqui para aproveitar, né, e enriquecer o conhecimento da turma como um todo mesmo, vamos para algumas perguntas. A gente já tem algumas perguntas, alguns questionários aqui. Eu vou abrir o espaço para o Juliano. Juliano, tá online com nós aí? Sim, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, professor. Bom dia, Juliano. Paulo, foi esclarecedor, foi fantástico. A didática que tu utilizou aí, a dinâmica, bacana mesmo. Eu sou um Obrigado, aspirante aí, trabalho na área de serviços e quando eu coloquei a primeira pergunta, eu pensei, bom, já tenho a resposta, né? Mas fazendo a leitura ali dos artigos que o professor nos orientou, olhando toda essa questão do sistema PS, vou falar para ti que eu sou leigo, a primeira vez que eu vejo falar, então fui atrás, busquei algumas informações, tentei entender, mas tu trouxe aí brilhantemente aí a explicação, ficou muito bacana. Eu coloquei ele assim em níveis mais técnicos, o sistema PS ele é capaz, né, de se nivelar a todos os recursos simultaneamente. Essa era a minha dúvida. Sim. Eu até vou responder aqui, eu vi que tu fez perguntas interessantes, talvez para ti a resposta já ficou clara, mas para algumas pessoas não, e tu fizeste uma pergunta também muito legal ali em questão de nível cultural e barreiras. Sim, você consegue colocar nível de recurso totalmente separado, todos os recursos da fábrica. Se você tem, por exemplo, o meu recurso é mão de obra, é uma montagem. Você consegue colocar pessoas como recursos, e isso é muito interessante também porque pessoas trabalham com eficiência muito diferente. Imagina, por exemplo, setor calçadista, você tem uma pessoa que trabalha há 10 anos na fábrica e você tem uma pessoa que foi contratada há uma semana. Enquanto um consegue fazer 20 peças por minuto, o outro faz 5 por minuto. E aí o APS precisa entender essa eficiência também. Máquinas também, existem máquinas novas que trabalham com uma velocidade mais rápida que máquinas mais antigas. Então tudo isso, esse nível de detalhe, é possível entrar. Outra questão muito importante, se vocês observarem o nosso Gantt, nós começávamos uma operação, terminávamos e começava a segunda. Terminávamos e começava a terceira. Poderíamos fazer o que nós chamamos de transferência por lotes, por exemplo. Eu tenho que produzir 100 peças. Já fiz 10, manda as 10 para o próximo recurso. Quando aquele recurso terminar as 10, já manda para o próximo. E aí eu vou fazendo essa transferência. Também é possível trabalhar dessa forma. E as tuas perguntas aqui foram muito interessantes, né? A primeira delas, tu comenta se é necessário ter as informações, roteiros de produção. Sim. Um ERP bem cadastrado é fundamental para que nós possamos extrair as informações corretas, né? Claro que a gente sabe que, por exemplo, você pode cadastrar que uma operação leva 1 hora, às vezes ela leva 55 minutos, às vezes ela leva 1h03. Vai haver sempre uma variação? Vai, com certeza vai. Até nas máquinas que trabalham de forma mais regular, pode acontecer, o funcionário pode ir no banheiro, parar a produção e assim por diante. Mas observa que é muito melhor você ter uma visão que seja 90%, 95% fidedigna do que você não ter nenhuma visão, né? E esse é o principal ponto de dificuldade que nós temos hoje. As empresas olham isso e dizem, eu não tenho roteiro de produção, eu não tenho tempo de produção, eu não tenho os meus setups cadastrados, então eu não consigo ter um APS. E 99% das empresas não têm. E isso é algo que durante um projeto, você imagina, o diretor de uma empresa faz um investimento pesado numa ferramenta, é evidente que depois de um investimento, vocês vão buscar essas informações para que você consiga usufruir da ferramenta, né? Caso você não faça o investimento, você não usa essas informações, então elas acabam ficando de lado. E aí o pessoal acaba apagando incêndio todos os dias e acaba não fazendo esse trabalho. Então essa é a nossa maior dificuldade, juntamente com a tua segunda pergunta. Nível cultural. Sim, essa é a principal barreira, né? Por exemplo, estamos conversando com uma indústria muito grande, a gente não pode abrir nomes, enfim, aí da região de Grande Porto Alegre, e os programadores de PCP têm 25 anos de fábrica.
Aí você vai chegar para um programador que está 25 anos trabalhando com Kanban, por exemplo, e explicar para ele, olha, vamos mudar para melhor, tu vai ter uma visão mais analítica e tal. Ah, mas eu sempre fiz assim, a empresa sempre lucrou assim, não tem necessidade. Aí você pergunta, você trabalha para o Kanban, legal. Você tem falta de 10 produtos, os 10 são importantes. Qual que você vai colocar primeiro e por quê? Ah, mas aí eu tenho a minha experiência. Tá, e se você tirar férias, se você pegar Covid, se você sair da empresa por algum motivo, o que acontece com a fábrica? Então, essa questão de cultural, ela é realmente muito, muito interessante. É uma barreira muito grande que a gente encontra. Tem uma segunda pergunta aqui, Macaliston, do Farias. Ele pergunta, João, para a logística, como poderemos mensurar a capacidade de atendimento dos meus recursos, máquinas e pessoas? Quando me fala logística, direciono para atividades de abastecimento de peças para a linha de produção. Assim, a gente pode responder essa tua pergunta de várias formas. Primeira delas, né? Até eu havia pensado que você estava falando em logística em si. Nós da LSB, casualmente, não temos nenhuma empresa de logística em si. Tá? Mas, por exemplo, até para nível de curiosidade, eu sei que o principal aeroporto da Áustria, de Viena, ele trabalha com APS para controle também de pousos e decolagens de aviões. Ele sabe que um avião vai demorar tanto tempo para decolar, vai demorar tanto tempo para fazer o seu setup de abastecimento e assim por diante. Eu particularmente não fui lá conhecer ainda, eu tenho essa curiosidade, mas eu acho muito, muito legal. Mas você falou na questão de peças para linha de produção, ou seja, poderíamos estar falando de material semi-acabado, eu imagino, se você está comentando isso, de você produzir um semi-acabado para a sua produção. Isso é muito comum, é uma pena que nessa modelagem aqui eu não tenho, mas eu tenho em outras modelagens que eu poderia abrir aqui, mas ia demorar um pouco. Acontece muito com, por exemplo, injeção de plástico, né? Você injeta vários semi-acabados para depois você montar, por exemplo, um pote e uma tampa. Depois de injetar uma tampa, injetar um pote, você precisa montar eles e juntamente com outros 2, 3 potes menores, juntar, fazer um kit, embalar e ir para a expedição. Ou seja, você tem vários semi-acabados que vão abastecer a sua linha de montagem. Se você recordar, no eixo superior, que nós tínhamos ali uma aba chamada fornecimento, nós podemos trabalhar com aquela aba de fornecimento e aí, em vez de ser a chegada da ordem de compra, a chegada da matéria-prima, aqueles símbolos que nós tínhamos podem estar referidos à chegada do semi-acabado, por exemplo. E aí eu posso partir do princípio que uma determinada operação só pode iniciar quando receber o abastecimento daquele semi-acabado. Essa é uma maneira de se trabalhar. A outra é como nós trabalhamos ali daquela forma. Você tem uma operação, uma segunda operação, uma terceira operação. A primeira abastece um semi-acabado para a segunda, que abastece uma peça, um semi-acabado para a terceira, para lá naquela terceira você fazer uma montagem, por exemplo. E assim por diante. Mas a gente costuma trabalhar dessa forma nas nossas modelagens. O que acontece, né? Hoje, quando tu vai fazer bom dia a todos, né? Em primeiro lugar. Bom dia. A gente tem uma dificuldade hoje de medir a carga de trabalho, né? Da logística, né? Uhum. Então, por que eu falo isso, né? Porque tem alguns compassos de espera, né? Por exemplo, principalmente o operador de empilhadeira, né? O operador de empilhadeira, quando vai guardar um material, ele precisa que esse material seja disponibilizado para ele, né? E aí quando tu vai medir isso aí, né? Qual é a carga de trabalho daquele colaborador, né? O que ele... Aí tu tem que fazer uma série de cenários, né? Inclusive contabilizar o tempo de espera dele. Exato. Né? E quando essa é uma variável, né? É uma variável, né? E o abastecimento de peças também é a mesma... Eu diria que também a gente utiliza algumas ferramentas até... Só que ferramentas do Excel, né? Usar o famoso fórmulas sobre fórmulas e planilha sobre planilha. Que aí tu mede toda a movimentação física do colaborador, né? Todo movimento, quanto espaço ele vai até lá a posição lá do material, quanto tempo ele leva para se agachar para pegar o material. Então, toda essa movimentação de corpo que ele faz para pegar o material do ponto A até levar ao ponto B, a gente tem essa dificuldade de ter um número mais fidedigno, né? Para me dizer o seguinte, que o cara está trabalhando a 110% da carga dele, né? Ou o cara está trabalhando a 60%. E aí, como é que... Então, a gente... esse trabalho da logística eu entendo que é um desafio que a gente tem, né? Para a gente... Ou para pedir mais recursos para a empresa, né? Ou para tentar otimizar aquele time ali, né?
Porque o cara tem gente ociosa trabalhando menos e tem pessoas trabalhando demais, né? Então, por isso que eu trouxe essa pergunta, né? E então, para ver se a ferramenta, né, pode oferecer alguma possibilidade, né? Eu, particularmente, antes de trabalhar na Lean Scheduling, eu fui engenheiro industrial do Walmart, do centro de distribuição. E lá nós tínhamos essa questão, né? Medir produtividade. Você tem um separador de pedidos de pallet que pega um fardo de arroz de 20 quilos, por exemplo, enquanto o outro está pegando um pacotinho de suco em pó. Então, enquanto um pega 40 caixas, o outro pega 10. E você tem dentro do seu centro de distribuição milhares de itens. Como é que você vai mensurar a produtividade de cada um deles? Homens, mulheres, mais forte, mais fraco, mais alto, mais baixo. Então, acaba tendo muitas variáveis. No APS, a gente tem essa dificuldade juntamente com outras. Por exemplo, minha empresa lançou um produto novo. Qual é o tempo desse produto? Empresas que trabalham sobre fabricação, né? Empresas que trabalham com projetos de engenharia. Eu vou produzir um produto novo que eu nunca produzia. Esse é o meu trabalho, o meu cliente quer algo exclusivo para eles. Quais são os tempos de processos, né? Na prática, são variáveis que, se você quiser buscar o 100%, são muito difíceis, né? A gente costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom. É melhor eu chegar e colocar números 80, 85, 90% bons, e aí eu vou dizer, olha, eu vou entregar esse pedido em 70 dias. Talvez eu entregue em 65, talvez eu entregue em 75, mas é melhor você ter isso do que, por exemplo, o teu comercial chegar e dizer sem ideia nenhuma, não, isso aí a gente entrega em 30 e larga na mão da produção. E aí a produção começa a se virar para entregar em 30, tu entende? Então, sem dúvida, mensurar corretamente 100% é muito difícil, porque trabalho humano tem variação. Às vezes o próprio dia, o funcionário chegou cansado naquele dia, ele vai produzir menos do que ele produzia, né? Mas a gente a questão da fadiga também, uma série de coisas. Exato, é uma série de... Então, a gente procura ter um número médio e, claro, ao longo do tempo, é por isso que a gente diz, não vai demitir os funcionários de programação da produção e acabou o time de PCP, não. Você começa a ter outros trabalhos analíticos. A gente precisa mensurar melhor os nossos tempos, entender o que acontece, quais são as nossas variáveis, melhorar esses dados, para que você consiga chegar numa programação o mais fidedigna possível da sua fábrica. Certo, perfeito. Paulo? Olá. Muito legal, João. Parabéns, cara. A tecnologia nos ajuda muito e, cara, eu fui gestor de produção da GKN e tu trouxe lá no início aquele ranço, né, vamos chamar assim, do pessoal da produção com o pobre do cara do PCP, né, que ele está no meio do comercial e a produção, né, e fora todos... Tá no fogo cruzado. Enfim, é um pobre coitado, assim, no sentido carinhoso, né, do falar do cara do PCP. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando em relação à pós-graduação, que tem um pessoal da pós-graduação junto, que lá traz o supply chain, né, e o pensamento Lean, né. Eu vejo aí, na minha formação acadêmica de administrador, tirando as técnicas, né, eu enxergo essa ferramenta, não sei se ela possui, mas eu enxergo também de uma forma para vislumbrar a aplicação desses conceitos Lean em relação à tomada de decisão. Cara, eu tenho lá como fazer uma análise criteriosa do meu setup e ver o que eu tenho que aplicar e a importância do setup nesse todo, né, no maior, né, no resultado, né? Eu consigo lá habilitar que o programa fulano de tal, se eu fizer uma melhoria lá, eu determino, vamos chamar assim, talvez grosseiramente, os meus gargalos de setup, eu consigo olhar assim, ó, cara, eu vou tomar decisão, é esse cara aqui que está me explodindo o restante da minha programação, né? Esse é um item que depois eu queria que, de repente, fizesse uma consideração geral de tudo que eu vou fazer em comentário. Outra coisa que eu observei, né, porque o resultado, a rapidez dele, cara, isso é indiscutível, cara, isso não tem, né? Uma coisa que eu vejo também, assim, nós conseguimos também determinar os gargalos de produção, né? Que lá na teoria das restrições, né, o Goldratt ele insiste que, cara, é o seguinte, ó,
que é proporcional ao meu faturamento. Cara, então nós temos que atacar fortemente em cima dos gargalos, não é verdade? A tomada de decisão em termos de contratação, movimentação de pessoal, cara, sensacional. E trazendo isso como um fechamento da minha fala e para te fazer o fechamento disso aí, desse sistema, me veio à cabeça as empresas, né, as ferramentas do sistema atual de produção. Cara, eu sou um apaixonado, o Macárcio, o Daniel, né, o nosso coordenador, a gente vem dessa vivência, né, que o controle, né, falando da tua empresa, existe outros, enfim, mas a necessidade, né, das empresas terem um sistema confiável, porque ele é burro, né, o João? Os sistemas são burros. Se tu colocar a informação errada, ele não vai ter o discernimento de dizer, ô João, cara, como é que tu tem uma máquina aí que de uma hora para outra mudou, né? O estagiário lá foi medir o tempo, em vez de medir o tempo chão a chão, medir o tempo de operação de usinagem, por exemplo, né? Que vem da área metal mecânica, né? Cara, esse contexto todo, né? E me fala assim, nos fala, perdão, as empresas no Brasil que já têm essa visão 4.0 e a integração com sistemas Lean, né? Com pensamento Lean, nos faz um fechamento nessa minha colocação, por favor. E muito obrigado, cara. E, cara, a tua disponibilidade numa manhã de sábado de estar nos enriquecendo com essas informações, e muitas vezes a gente tem tecnologia, cara, e aonde está a tecnologia, meu? Eu vou perguntar para mim, pro Google, né? Sim. Ok, Google, cara, aonde está esse negócio aí? Cara, sim. Muito obrigado, João. Cara, legal, agradeço os elogios. Macalisson, só uma dúvida, a sala se encerra automaticamente às 10h30 ou dá para continuar? Não. Legal. A princípio aí, pelo que eu recebi de informação do pessoal, eles querem que a gente vá até umas 6h, mais ou menos. Mas eu acho que a gente vai encerrar um pouquinho antes. Mas fica tranquilo, não tem nada de automático. Não, tranquilo. Tranquilo, assim, ó, respondendo um pouco aí aos comentários, essa sala nunca encerra às 10h30, ali o pessoal fala. Respondendo um pouco, então, às considerações do Paulo, né? Sim, é muito legal você primeiro ter uma visão geral da sua fábrica, e aí enxergar, por exemplo, setups. Algo que às vezes a gente não trabalha ou não esgotou todas as energias, você observa que existem muitas possibilidades de ganhos em vários setores nessa fábrica. Tem empresas, por exemplo, que nós já visitamos, trabalham com injeção, só para vocês terem uma ideia, tem quase 200 injetoras e uma equipe de troca de moldes, né? E nós percebemos que aquela equipe estava o tempo inteiro trabalhando. E eles tinham 200 máquinas, sendo que muitas ficavam paradas. Por quê? Porque precisavam fazer a troca de setup e a equipe não estava disponível. E eles ainda não tinham parado para calcular se de repente eles tivessem 2 ou 3 equipes, aquelas 5 máquinas que estão paradas vão conseguir funcionar. Imagina 5 máquinas que estavam paradas funcionando por dia no intervalo de 30 dias. O quanto tu está perdendo de faturamento, né? E isso tu não enxerga, porque às vezes você não tendo essa visão, olha, minha injetora X vai parar lá no dia 20 porque não vai ter uma equipe de troca de molde disponível, ela vai estar em outra. E não só na questão de injeção, eu coloquei essa questão porque foi a que me veio em mente agora, um dos últimos projetos, mas na prática existem nos mais variados segmentos. Então, você conseguir fazer trabalhos de melhoria contínua, ganhar 1%, 2%, 3% de setup, dependendo do teu negócio, isso representa um número extremamente agressivo. Eu até não mostrei, Paulo, nessa questão. Claro, eu tentei abordar em 20 minutos de demonstração prática, primeiro por nossa questão de tempo, né, e segundo por uma questão também que quando a gente coloca muita informação, é muita novidade, é muito difícil de absorver tudo, mas existem outras telas que nos mostram exclusivamente os nossos gargalos de produção, para que a gente consiga atacar diretamente eles, né? E aí a gente consegue atacar ele de várias formas, né? Você pode abrir um turno de trabalho, abrir uma hora extra naquele gargalo, simula e já vê se ele vai depois ser alternado para outro lugar ou não. Então é possível gerar mais diversos cenários, né? Existem muitas, vocês viram, existiam muitos botões, né? Muitas opções. Claro que a gente tenta focar naquilo que é o principal para
para vocês, né, terem uma ideia do básico da ferramenta, mas existem muitas outras possibilidades e sim, a gente trabalha muito forte nessa área. É muito comum a empresa começar a ter uma visão bem diferente do que tinha antes, e aí o seu trabalho começa a ser modificado, a empresa começa a verificar que estava atuando em áreas que daqui a pouco não eram tão eficientes como se fossem trabalhar em outras, né? Então é muito legal esse tipo de visão, existem outros gráficos, outras possibilidades que acabaram não dando tempo, mas a gente consegue trabalhar dessa forma sim. O interessante, né, João, quando se trabalha com OEE, em termos de controle de produção, né, aí, trabalhando forte em cima de eficiência de maquinaria, é bem legal. E esses teus cálculos, desculpe, o cálculo do APS eu posso considerar direto em cima disso aí, né? Sim. O OEE, trabalhar em cima de OEE, isso? Isso, e na verdade a gente tem até as duas possibilidades. A primeira delas, trabalhar em cima do OEE, e a segunda delas, por exemplo, se a empresa tem um sistema de MES, que é o sistema que faz a coleta, né, em tempo real, a gente faz a integração junto. O sistema não é só integrado ao ERP, ele é integrado ao sistema de MES. Então, por exemplo, eu programei aquela minha máquina A para fazer 100 peças em 1 hora. Se por acaso ela levar 1h20, 1h30 ou 2 horas, por qualquer motivo que seja, mas o sistema de MES apontou essa falha, a minha barrinha que tinha esse tamanho, ela vai ganhar o dobro do tamanho, porque ela teve 2 horas, e automaticamente eu já vejo que tudo que ia ser produzido depois vai sofrer um atraso no mínimo de 1 hora. E aí a gente reprograma e vai trabalhando dessa forma. Então a gente trabalha ou com OE, ou se tiver o sistema de MES integrado, direto com o sistema de MES, para já ir colhendo as falhas e as alterações na hora, né? Cleison. Bom dia a todos. Bom dia. João, muito boa a palestra, muito boas explicações. Obrigado, Cleison. Sou um cara que está entrando agora nessa área de tecnologia e achei muito boa. Aí a minha pergunta vai mais, mesmo assim, como entendimento de mercado também, principalmente pela área que eu estou trabalhando hoje. Hoje está se tornando uma tendência, né, no mercado, a gente ter uma automatização de cadeia de suprimento por base de tecnologia, né, que é a área que eu trabalho hoje. Da mesma forma como o SAP e alguns outros sistemas, vocês já possuem alguns add-ons que consigam se conectar com essas bases de cadeia de suprimento automatizada para que possa uma informação externa trazer as bases de produção para o APS? Sim, o APS ele é o que nós chamamos de ferramenta satélite, né? Ele foi desenvolvido para ser integrado com qualquer outro tipo de sistema. E justamente ele precisa receber, né, uma base de informações para que ele consiga fazer essas programações. Então, por exemplo, dentro da nossa base de clientes, naqueles clientes que nós mostramos para vocês, alguns deles trabalham com SAP, outros trabalham com Oracle, outros trabalham com TOTUS, outros trabalham com Projedata, com os mais variados ERPs de mercados, tá? Existem algumas empresas que trabalham até com sistemas desenvolvidos pelo time de TI, um sistema próprio, tá? E o Preactor, ele integra, o Op Center, ele integra 100% com qualquer tipo de sistema, tá? Claro que a variação da maneira que vai ser integrado depende muito de cada ERP, de cada banco de dados de cada empresa, né? O Op Center por si trabalha com SQL como banco de dados por trás, tá? Mas, por exemplo, tem outras empresas que trabalham com outros bancos de dados, a gente pode criar um banco de dados intermediário. Tem empresas, para você ter uma ideia, que não tem nem ERP, trabalham com tabela de Excel. E a gente integra com a tabela a gente pega pra caramba isso. Então, a gente, por exemplo, integra com a tabela de Excel. Claro que não é tão robusto, tão completo como você trabalhar com um ERP, né? Existe uma possibilidade maior ali de erros, assim por diante, mas é uma maneira de se trabalhar quando você não tem ainda um sistema ERP e você precisa muito de um APS. Então, sim, essa questão de integração, na prática, ela não é um grande problema, nós nunca tivemos problemas de integração, mas para as empresas, normalmente o pessoal que não conhece tem medo, né? Bom, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Aí o pessoal normalmente gosta de, poxa, eu gostaria de conhecer uma empresa que usa o mesmo ERP que eu, enxergar como é que isso foi feito. É possível? É possível. Claro, se não for o mesmo segmento, não forem concorrentes diretos, né? Eventualmente uma empresa abre as portas para outras e aí a gente vai trocando essas experiências, né? Sim. Muitas das nossas conexões que a gente faz com essas automatizações também são feitas
em forma de database delivery, né? Uhum. E aí informações são enviadas e para poder reprogramação de produção para eles. Então, daqui a pouco é mais uma dúvida mesmo quanto a conceitos de mercado sobre os add-ons para recebimento desse tipo de informação. Ah, legal. Oi? Ô, João. Oi? Até antes de mais nada, né, parabenizar vocês pela apresentação, né? Eu Obrigado. Não tinha falado antes. Tu colocou ali que tem segmentos ali que ainda colocou uns percentuais ali, né, de segmentos que não me chamou a atenção. O segmento automotivo, né, tem 8% só, né? Salvo engano, tem 8%. Posso abrir aqui e já te informo, apesar de não estar compartilhando, eu não lembro de cabeça, mas eu posso te dizer aqui em questão de segundos. E aí, por que será que hoje, no caso, a indústria automotiva não aderiu? A gente sabe que para entrar hoje nesse segmento automotivo ele é um pouco mais complicado, né? Sim. Geralmente já tem o corpo de engenheiros próprios, né? Sim. O que pode associar esse tipo de situação, né? Porque esse número aí é um número que tem que chamar atenção, né? Porque o segmento automotivo ele é muito característico, né? De produção, né? Latente, né? Sim, existem algumas explicações para isso, tá? Eu vou te dar um exemplo. O setor metal mecânico é o principal. Por quê? Porque, na verdade, até você pode ver a quantidade de empresas metal-mecânicas que existem versus o plástico é muito maior, né? O plástico é uma coisa mais recente versus o metal mecânico. E eu enxergo o automotivo um pouco mais atrasado por dois motivos, tá? O primeiro deles, o setor automotivo, eu não sei se você fala uma montadora em específico ou, por exemplo, empresas que trabalham abastecendo montadoras. Mas assim, empresas que trabalham abastecendo montadoras, tá? Normalmente eles são dedicados. Todos os seus equipamentos já são dedicados e quem decide o que vai ser entregue é o próprio cliente e eles abastecem. Contratualmente eles são obrigados a produzir aquilo e enviam para as montadoras, né? Então, normalmente eles não têm muita dificuldade de trocas de setups e assim por diante. Eles mantêm mais ou menos o mesmo ritmo de batida, tá? Ali, aquelas listas elas estão também muito relacionadas à quantidade de empresas, né? Então, por exemplo, não existem tantas montadoras quanto existem empresas de metal mecânico, por exemplo, né? Metal mecânico, se você for ver aí na Grande Porto Alegre, tem centenas, milhares, né? Milhares. Montadoras nós temos 1, 2, 3, né? Você tem no Brasil aí uma quantidade muito menor. Então esse é o principal motivo que você enxerga, né? E nós aqui, por exemplo, se nós formos aí já não é uma questão só de montadora, mas de empresas grandes, se nós tentamos contato com essas empresas e tentamos colocar um sistema APS, por exemplo, é muito difícil porque se a matriz não utiliza, as outras unidades não utilizam, essas empresas acabam não incorporando somente em uma ou duas, né? Normalmente é um projeto global. E aí isso envolve uma situação bem mais complexa, né? E as montadoras também normalmente montam 2 ou 3, cada montadora 2 ou 3 veículos e é muito já no planejamento deles de anos. Bom, os próximos 2 meses a gente vai montar somente esse carro aqui com essa cor e assim por diante. Então não tem muita variação, não tem muita novidade. Então, às vezes também não faz muito sentido para a montadora colocar um sistema PS. Então, esses são os principais fatores que eu acredito que não existe tanta abordagem, tanta licença na questão automotiva. Sim, com certeza. Eu acho que vem de encontro mais ou menos que eu estava imaginando, né? Porque eu participei lá do projeto da GM, né, por 7 anos, como operador logístico, né? Então, por isso que eu sempre trago aí principalmente agora, seguidamente, eu trago alguns exemplos lá, né, da minha convivência lá naquela operação, e eu acho bem de encontro isso que tu está comentando, né? Por exemplo, no caso da GM, que é onde eu fiquei ali quase 8 anos, tinha uma área de engenharia, né, dedicada só para essas melhorias, digamos assim, né? E então acho que vem de conta isso que está comentando mesmo, né? Legal. Obrigado. Bom, João, infelizmente a gente está se encaminhando para o fechamento, né? Sim. É o momento aí, o horário está nos apertando. Está estourando. Mas eu queria te fazer um último questionamento, então, para a gente já, né, uma breve
colocação tua, acho que é importante aqui para todos, inclusive por uma questão profissional mesmo, né? De encaminhamento, de repente, para quem deseja atuar nessa área. A minha pergunta é assim, ó, faz um breve desenho aí do perfil, então, de um analista, né, de um profissional que deseja trabalhar com APS nesse meio. Acho que isso seria importante para a gente encaminhar esse fechamento aí. Legal. A gente costuma dizer, né, aí eu vou te responder das duas formas. O operador, quem vai trabalhar com APS, esse cara tem que ser um cara na empresa que tenha um conhecimento geral sobre as áreas da empresa. É importante conhecer a estratégia da empresa, conhecer bem um pouco de cada setor e ser um cara muito analítico, né? Ser uma pessoa que tenha curiosidade, principalmente, ficar gerando cenários e ter um poder de analisar, né, e verificar o que cada cenário realmente pode gerar de benefício, né? Enxergar na ponta do lápis, calcular, olha, tanto de setup nos gera tanto de lucro, tanto de entrega nos gera tanto atraso e assim por diante. Então, ser uma pessoa que tem uma visão analítica. Para trabalhar implantando a PS, ou seja, trabalhar com um consultor nosso da LSB ou de qualquer outro tipo de indústria, de empresa de consultoria que trabalha com o sistema PS ou até mesmo um outro tipo de sistema, o ideal do perfil é ser um perfil de quem tem uma facilidade com programação, com banco de dados, com tecnologia, né? Uma pessoa que tenha um bom conhecimento em inglês, porque boa parte também da programação é feita toda em inglês, e também tenha, aí trabalhando em consultoria mesmo, né? Goste de viajar, vai ter que estar sempre indo de empresa em empresa, implantando, viajando em outros estados, ficar fora de casa e assim por diante, né? E claro, muita leitura, muito conhecimento. Quando a gente fala de tecnologia, as atualizações são constantes, então tem que estar sempre se atualizando e, querendo ou não, tem que estar sempre lendo e entendendo o que está acontecendo no mercado e nas tecnologias, né? Então, esses são os perfis que eu diria recomendados para trabalhar na fábrica com a ferramenta e para trabalhar implantando a ferramenta também. Boa, beleza. E só para complementar, eu vou passar a palavra para a Karen aí, né? Possivelmente, se fizer engenharia ou algum curso na Ubra, pô, melhora ainda mais, né, o seu perfil para trabalhar aí dentro desse campo. Karen? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Só uma dúvida. Primeiramente, a apresentação eu adorei, foi muito boa. Obrigado, cara. Eu só tenho uma dúvida em relação ao tempo para implantação de um sistema desses, em média, pelo menos, quanto tempo demora para uma empresa se adaptar e ficar nos padrões, tudo certinho? Legal, boa pergunta. Assim, ó, normalmente depende muito do tamanho da empresa, tá? Mas projetos de pequenos a médios, 4 meses, de 3 a 4 meses para estar 100% implantado. Por exemplo, vamos dizer assim, começamos hoje o primeiro dia de trabalho de implantação até a finalização e o que a gente chama de go live, né? O pessoal começar a fazer os primeiros sequenciamentos, verificar se está tudo correto. Entre 3 e 4 meses, tá? Claro que empresas grandes, projetos bem maiores, levam mais tempo. Nós temos aí, até no nosso LinkedIn, a gente postou a fábrica da Brinox de Caxias do Sul. A gente fez um go live depois de 4 meses na fábrica de injeção deles, né? Eles têm injetoras lá, que é o que faz os produtos plásticos também e abastecem as outras partes de metal mecânico que eles possuem lá dentro. Lá é um projeto que provavelmente vai levar ano ou mais de ano, mas a primeira parte, a primeira mini fábrica dentro, 4 meses. Então, pode ser que ali seja um projeto que vai levar 4 meses cada mini fábrica, a gente está falando de um ano. Então, depende muito de cada empresa. Mas projetos pequenos e médios, de 3 a 4 meses, e aí o tempo de maturidade que o programador vai levar para realmente ficar muito bom, né, ficar craque na ferramenta, aí depende muito do perfil, né? Depende, tem aquele cara que foi empurrado, vai ter que usar e não queria, como a gente comentou, aquele cara que já está há muitos anos na empresa e daqui a pouco não é tão curioso, e tem aquele cara que gosta de tecnologia e quer crescer na empresa e quer ser o centro da empresa, quer ser uma boa referência dentro da empresa e começa a fuçar e mexer e aprender e usar, né? Então, a gente costuma dizer assim, um bom também prazo de maturidade da empresa, depois que começou a usar, entre 4, 5 meses depois, o operador, né, o programador já vai estar bem afiado, tirando o máximo possível da ferramenta. Então é bem rápido mesmo. Sim, é bem rápido. Muito bom, obrigada. Obrigado. Era isso? Queria só deixar uma palavrinha aí, professor.
Fica à vontade. Vai lá, Márcio. Primeiro, agradecer a oportunidade aí de poder estar nessa manhã aí trocando um pouco de conhecimento, né? Agradecer o senhor aí e o professor Paulo também pela essa oportunidade. E te parabenizar aí, João, pela apresentação. Obrigado, Márcio. E era uma ferramenta que eu não conhecia, não é muito a minha área, né? Estou tentando aprender um pouco junto com os professores aí, mas achei muito legal. Uma dúvida que eu tive assim durante a apresentação, como a ferramenta pode ser mais direcionada assim diretamente para manutenção, né? A gente fala muito na produção, né, de ganhar, tirar esses pontos que a gente tenha de perda no processo, mas direcionada diretamente para manutenção. Como a gente pode ver a melhoria diretamente nesse caso? É uma boa pergunta também. Eu não acabei também por tempo, não fiz uma simulação, eu não fiz simulação, eu só comentei, né, de hora extra, de outras possibilidades de colocar máquina, assim por diante, mas a manutenção também é um ponto que tem grande importância. Se você lembrar, minha última simulação foi uma quebra de máquina, né, eu quebrei uma máquina por uma semana ali na nossa demonstração. E na prática, se você observar, durante a nossa... Ali nós tínhamos um cenário, nessa nossa demonstração, de 2 a 3 semanas. Começava no dia 10 até o dia 27, ali mais ou menos. Claro que tem empresas que você consegue colocar 1 dia, 2 dias, ou você pode botar 2, 3, 4 meses de programação, né? Então, por exemplo, você está enxergando um intervalo de 3 meses de programação. Você já consegue enxergar momentos em que determinados recursos vão estar ociosos. Por quê? Porque não vai ter chegado na matéria-prima ainda, ou porque o operador vai estar trabalhando em outra máquina, e assim por diante. Esses momentos que nós enxergamos um buraco vazio são momentos que a gente consegue preencher com a manutenção. Eu consigo colocar ali uma barrinha de manutenção. E aí eu já deixo a minha máquina, vamos dizer assim, eu já reservo aquele período para manutenção e eu já enxergo que não vai ser possível produzir naquele período. Então, em vez de eu parar um equipamento para fazer a manutenção, que eu estou perdendo produção, perdendo produtividade, eu analiso quais são os momentos que eu vou ter a máquina parada, e aí eu tento encaixar, claro, pode ser que em algum momento minha máquina trabalhe full time, não é possível, mas em alguns recursos pode ser que isso seja possível. E aí você enxerga, bom, naquele momento, por exemplo, eu não vou estar usando um molde nas minhas injetoras. Todas as injetoras vão estar trabalhadas, mas aquele molde A não vai estar trabalhando. Legal, pega aquele molde e faz uma manutenção preventiva nele. Ou uma extrusora, o meu canhão lá, minha rosca não vai estar, a rosca X não vai estar trabalhando naqueles momentos. Faz a manutenção no equipamento, no dispositivo, e assim por diante. Então é possível inserir manutenções programadas para a gente conseguir reservar essa data justamente para fazer a manutenção. Beleza. Eu trabalhava em plantas que tinham em torno de 95% a 98% de operabilidade no ano, uma produção de 40 toneladas por hora. E aí a gente tinha essas paradas de manutenção programadas, né? A gente conhece como as paradas gerais, né? E aí fazia essa parada geral durante 15, 20 dias, né? Se tudo corresse dentro do organizado, dentro do pensado durante aquele tempo. Mas bem legal, cara. Obrigado. Agradeço mesmo aí. E agradeço o professor Marcaliston e o professor Paulo aí pela oportunidade de estar agregando esse conhecimento aí. Obrigadão. Valeu. Obrigado pelo elogio, Márcio. Obrigado pelo elogio também do pessoal aí. Fico bem feliz. Edson, tem algum comentário? Sim, bom dia. João, muito obrigado pela palestra, pelo conhecimento. Uma pergunta referente à implantação desses tipos de sistema, PS, enfim, de toda essa automatização da informação. Hoje em dia, nas empresas partindo para o mundo aí de pequeno e médio porte, a maior resistência hoje na implantação desses tipos de sistema nesse nicho de mercado de indústria de pequeno e médio porte é ainda custo, cultura? O que tu poderia... Sim, é uma boa pergunta, Edson. Assim, custo não, porque a Siemens, depois que comprou a ferramenta, ela quebrou ela em licenças. Realmente, até uns 6, 7 anos atrás, era uma ferramenta muito cara, tá? E a Siemens quebrou em licenças menores, possibilitando que empresas menores conseguissem participar, até usufruir. E além disso, hoje em dia, o que é muito comum no mercado profissional e até na nossa vida pessoal, né? Observa que hoje em dia, você quer ver filme, por exemplo, você assina
um Netflix. Você quer ouvir música, você assina um Spotify, você paga uma mensalidade. A mesma coisa a Siemens fez com o Preactive. Hoje em dia as empresas não precisam comprar a ferramenta, você pode assinar a ferramenta. Então você assina, por exemplo, por 12 meses, e aí você paga o que equivalente a 20% do valor de uma licença. Então aí empresas que têm, hoje nós temos empresas com 30, 40 funcionários, aí não são empresas muito grandes, que conseguem utilizar a ferramenta. Mas a principal barreira não é financeira, tá? A principal barreira é cultural, a primeira delas, e a segunda delas é a questão de dados, né? Mas a minha empresa ainda não tem os dados, o meu RP é pequeno, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com isso, e aí já entra o pessoal da cultura, né? Mas a gente nunca trabalhou assim, a gente vai acabar mexendo em muita coisa, melhor deixar como é que tá. E aí fica assim. Então essas seriam as duas maiores barreiras hoje. Perfeito, perfeito. Isso aí, perfeito. Muito bem. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui, então, o nosso bate-papo. Com certeza, eu tenho mais uma lista aqui de perguntas. Vocês também devem ter mais aí uma lista de perguntas que a gente poderia ficar aqui discutindo. Mas eu acho que isso aí serve como um gancho aí. Sempre que possível, o convite ele vai sempre continuar com o João, com a LSB, então a gente vai, de certa forma, sempre tentar promover eventos como esses. Vamos ter aí outras jornadas, mas acho que a gente conseguiu aí tirar um bom proveito, né, desse bate-papo, conversando sobre processos de PCP na indústria 4.0, com apoio de sistema APS, soluções para sincronização aí dos processos produtivos. Novamente aí agradeço a participação do João. Cara, muito obrigado mesmo. Foi extremamente produtivo, ilustrou as soluções alternativas que a gente tem né, em questões de ferramentas aí, que com certeza acabam promovendo aí benefícios para as empresas, certo? Legal. Também eu acho que acredito ser uma oportunidade para carreiras profissionais, né? Já que a gente está aqui nesse contexto da educação e de uma forma mais ampla, não apenas benefícios para as empresas, que eu acho que é muito importante, mas também para os profissionais que estão aí buscando, né, seu espaço dentro do mercado. De certa forma, legal. Show de bola, parabéns, obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos aí a atenção. Gostei muito que teve muitas perguntas, isso é sinal de que vocês prestaram atenção e gostariam e querem entender cada vez mais. Eu fiquei bem feliz, isso é muito legal. E mais uma vez, obrigado, Macaliston, pela confiança e os professores também que participaram conosco. Seguimos à disposição quando tiver outras oportunidades. Inclusive, se ficaram algumas dúvidas pendentes e o pessoal que for assistir depois tiverem dúvidas, pode reunir as dúvidas, Macaliston me manda, que a gente replica também respondendo o pessoal. Obrigado a todos e um bom dia, um bom final de semana. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Bom final de semana. Valeu, professor.